Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao curso de Cálculo, uma produção aqui da Veltatec. O meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Nesse vídeo, nós iremos estudar as funções do segundo grau. Iremos estudar os seus coeficientes e os pontos importantes. Cálculo diferencial integral, aula 8, função do segundo grau. Nesse vídeo, nós iremos sintetizar os conceitos e os principais pontos dentro da parábola que nós iremos representar nos gráficos das funções do segundo grau. Portanto, nós não iremos resolver nenhum tipo de exercício, até mesmo porque a resolução dos exercícios iria fazer com que esse vídeo ficaria cada vez mais comprido e fazendo com que as pessoas não o assistissem até o fim. Se porventura você encontrar algum enunciado de equações ou funções do segundo grau e não conseguir resolver, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa pegar o enunciado e transformar num vídeo e postar aqui mesmo, obviamente fora da playlist de cálculo. Bem, função do segundo grau, um curso um assunto clássico lá do nono ano, comecinho do primeiro ano do ensino médio. A função do segundo grau, ela é representada desta maneira aqui, olha. F de x igual à equação. Ô professor, por que é mais, menos, mais, menos, mais, menos? Porque o A, ele pode assumir qualquer valor positivo, qualquer valor negativo. Ele não pode ser zero. O B pode ser qualquer valor positivo, negativo e zero. E o C também, positivo, negativo e zero. Além de f de x, eu posso representar a função como sendo y, ou seja, o y está em função de x. Então, só ressaltando mais uma vez, o A não pode ser zero, porque se A for zero, eu tenho zero que soma ou subtrai o restante da equação. E o restante da equação é x elevado ao primeiro grau. Ou seja, tornaria esta equação uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau. Bem, vamos dar uma olhadinha aí. O f de x, eles irão representar, tanto o f de x quanto o y, irão representar aí os elementos do conjunto imagem. Nós temos um vídeo aqui na playlist de cálculo que a gente só fala sobre domínio e imagem das funções. Tudo bem? O x... veja que agora eu tenho 2x, são dois valores diferentes? Não, o valor que eu atribuí aqui é o valor que eu atribuo aqui, é o valor que eu atribuo aqui. Tudo bem? É o mesmo valor. Se x for 1, eu tenho 1 ao quadrado aqui, eu tenho 1 elevado ao primeiro grau. Esses valores de x, eles são elementos do conjunto domínio da função. Não querendo ser repetitivo, mas aqui na Veltatec, justamente na playlist de cálculo, nós já temos aqui um vídeo que fala só sobre domínio e imagem. Inclusive comentamos alguns domínios especiais de alguns tipos de funções. Bom, a função do segundo grau, ela vai receber e ela possui alguns coeficientes. E o que são os coeficientes? Os coeficientes, eles são esses números que multiplicam. O A é o coeficiente do termo do segundo grau. Por quê? Porque ele está multiplicando o termo do segundo grau. O B é o termo do primeiro grau. Ele multiplica a variável que está no primeiro grau. E o C, ele é conhecido, ele é chamado como termo independente, independente da variável. Então, cada um destes coeficientes tem uma função dentro da sua existência, ou seja, o A é responsável por uma determinada função, o B determinada função e o C por uma outra determinada função. Vamos dar uma olhadinha aí. O A, ele é responsável para determinar se a parábola terá concavidade para cima ou para baixo. Vamos dar uma olhadinha aí. Quando A for um número positivo, a parábola ela terá concavidade para cima, tá? Então, concavidade para cima é A maior
que zero. Vamos dar uma olhadinha agora quando A for menor que zero. Quando A for menor que zero, a nossa parábola ela terá concavidade para baixo. Daqui a algumas aulas, quando nós entrarmos em derivadas e limites e todos esses conceitos, nós iremos lá calcular o ponto máximo, ponto de mínimo de cada função. E nós vamos ver que quando A for maior que zero, a nossa função tem ponto mínimo. E quando A for menor que zero, ou seja, quando A for um número negativo, a nossa função terá um ponto máximo. Mas calma, nós teremos uma aula específica só sobre ponto máximo e mínimos das funções. Vamos dar uma olhadinha agora para que serve o B, qual é a função dentro do B. Lá, o B ele é responsável pela abertura da parábola. Como assim a abertura da parábola? Olha só, quanto maior for o módulo de B, menor será a abertura. Não entendi. Então eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Aleatoriamente, B igual a 10. Para B igual a 10, olha o que aconteceu com a função. Essa distância aqui, ó, essa abertura da parábola, ela não é tão grande, né? Então o B é a diferença entre esses dois pontos aqui embaixo? Não. Esses pontos aqui embaixo nós vamos chamar de raiz da função, onde a função tocar o eixo x são as raízes. Nesse caso, a função tocou o x em dois pontos. Então eu tenho duas raízes. Estes pontos eu consigo calculá-los quando toda a função é igual a zero. Se eu pegar f de x, substituir f de x por zero, eu vou calcular a equação. Olha só, eu respondo esta pergunta quase todos os bimestres, todas as semanas. Professor, qual a diferença entre f de zero e f de x igual a zero? Quando eu falar f de zero aonde tem x, eu substituo por zero. E f de x igual a zero é pegar toda a função e igualar a zero. Ou seja, se eu pego a equação e igualo a zero, eu vou calcular estes pontos aqui, ó, as raízes da função. Repetindo, onde a função tocar o eixo x é a raiz. Bem tranquilo. Bom, então, quanto maior for o módulo de B, mais fechada a parábola vai estar. Olha o que acontece agora quando menor for o módulo de B, maior será a abertura da parábola. Eu fiz aqui um exemplo aleatório onde o B é igual a 1. Então, para B igual a 1, o que vai acontecer? Olha a abertura da parábola em relação a este módulo. Olha a abertura da parábola em relação a este módulo aqui. Então, quanto maior for o módulo de B, menor é a abertura. Quanto menor for o módulo de B, maior será a abertura. Vamos dar uma olhadinha agora. Para que serve o ponto C? O C é onde a função tocar o eixo y. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Para C maior que zero. Para C maior que zero, eu vou ter o seguinte, olha. Eu vou ter a função cruzando o eixo y, né, ó, eixo y, aqui é o zero. A função tocou o eixo y acima de zero, ó. C positivo. Bem simples entender isso daí, ó. Para C menor que zero, obviamente, você está esperando qual a seguinte situação? Que a função toque o eixo y abaixo de zero. Se aqui é o zero, C está abaixo de zero. A mesma coisa vai acontecer quando C for igual a zero. Quando C for igual a zero, a função toca o eixo y bem na origem. Então, só para encerrar, maior que zero porque está acima de zero, menor que zero porque está abaixo de zero, e aqui exatamente zero porque está em cima de zero. Então, falamos sobre o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C, falamos inclusive das raízes. Existe um ponto muito importante nas funções do segundo grau que é o delta. Vamos dar uma olhadinha agora.
O delta, ele é um ponto dentro de uma função. E qual é esse ponto? Ele é responsável pela inversão de valores dentro da função. Como assim valores? Neste caso aqui, ó, deste exemplo que eu coloquei aqui, a função ela vem decrescente até chegar no v, que é o vértice. A partir do vértice, a função deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Tudo bem, professor, aí eu estou vendo que o a é maior que zero. Ficou ruim aqui da gente enxergar, mas aqui é a maior que zero. Se a fosse menor que zero, legal, a menor que zero, a função teria esta forma aqui, ó, com concavidade para baixo. Concavidade para baixo, nós vamos ter a seguinte situação. Ela vai crescente, crescente até o vértice. Depois do vértice, ela passa a ser decrescente, decrescente. E vai para o infinito. Entendi. Por se tratar de um ponto, o vértice, ele tem coordenadas x e coordenada y. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. O vértice, né, o x do vértice, ele é o menos b sobre 2a. Nós vimos lá o coeficiente a, o b e o c. Então nós vamos ter o coeficiente b dividido por 2a. Tudo isso numa fração negativa. Tá? Lá na física é o tempo, se você for levar na física como exemplo, é o tempo que o projétil leva para atingir o ponto mais alto no lançamento, né? Se você for pensar no lançamento vertical ou até mesmo um lançamento oblíquo. Se você for pensar em uma partida de vôlei, a hora que a pessoa fizer o saque, o ponto mais alto da bola, né, é o tempo que a bola leva para chegar a atingir o ponto mais alto. Já a coordenada y do vértice é o menos delta sobre 4a. Se aqui a gente calcula quanto tempo a bola leva para atingir o ponto mais alto, no y a gente consegue calcular a altura máxima atingida pela bola. Tendo a física como exemplo, tá? Existem outras quase infinitas aplicações sobre vértices em parábolas do segundo grau. Eu não vou fazer exercícios nesse vídeo, até mesmo porque ficaria um vídeo extremamente comprido, tá? Eu sugiro que você procure outros vídeos onde haja apenas resoluções de exercícios. Esse vídeo, então, ele está ficando por aqui. Como eu disse lá no início, foi apenas uma síntese dos principais pontos dentro de uma parábola, quando ela for expressa em um gráfico. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.